Vamos caminhar aqui para o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Eu quero estar lendo aqui o texto da palavra de Deus, que nós estamos encerrando, esse momento de ensino e de aprendizado da palavra em nossos corações. Quero também já pedir de imediato que todos estejam aqui à noite, para o nosso culto, o culto de edificação espiritual. Então Deus tem colocado também uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite, e eu quero todos aqui para receber aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, para compartilhar com vocês. Mas nesta manhã, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, diz assim: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, o final de todas essas orientações bíblicas termina com a preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo, Sabemos que um dia Jesus veio, sabemos que um dia Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou, e nesse momento, quando Ele veio pela primeira vez, Ele veio para realmente ser maltratado, ferido, machucado, para ser, irmãos, feito o castigo pelos nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Jesus, Ele não só se fez carne, Ele se fez perdão por nós. Mas na segunda vez, Ele não vai voltar para ser judiado, Ele não vai voltar para ser castigado, Ele vai voltar para julgar, Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos que estar preparados para essa situação. Eu estou lendo um livreto, fala assim, como pastorear o rebanho de Deus, bem fininho, Então todo conhecimento é importante, e pastor não tem jeito, tem que ler, e quando parar de ler, tem que ler de novo, E como que se pastoreia o rebanho de Deus? Com amor, com zelo, com dedicação, com conhecimento da palavra, com conhecimento revelado da palavra. E nós temos que buscar isso. Todos nós que estamos na escola bíblica dominical, nós temos um objetivo. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós queremos crescer, queremos amadurecer através do conhecimento da palavra. E eu digo uma coisa para você, querido: quanto mais você amadurece, menos você briga, porque briga, contenda é para os imaturos, sim ou não? Quanto mais você cresce, mais você evangeliza. Quanto mais você cresce, mais você se sente na responsabilidade de corresponder a Deus pelos benefícios que Ele tem feito a você. Então, quanto mais você cresce, menos ocioso na obra de Deus você fica, porque é natural, é uma consequência natural do crescimento espiritual, que aquele que cresce, ele se sente na obrigação de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E aqui nós temos várias orientações, aqui primeiro fala que todos nós temos que considerar quem trabalha na obra, que quem trabalha na obra não está trabalhando para o homem, está trabalhando para o Senhor. Então você deve cuidar de quem trabalha. Segundo, você deve admoestar as pessoas, você deve admoestar é corrigir em amor, trazer para Deus aqueles que estão se afastando dos caminhos de Deus. Então a igreja é um lugar de admoestação, como também é um lugar de exortação, que exortação e admoestação caminham muito juntas,
As duas expressões e os propósitos também são muito semelhantes, né? A igreja também é um lugar de oração, orar sem cessar. A orientação é: não cesse de orar, não cesse de orar. Por quê? Porque a gente precisa que Deus mande bênção, que Deus mande soluções, que Deus mande cura, não só por isso, porque o ato de orar alinha o seu coração com o coração de Deus. Quem ora e ora muito, mais se aproxima de Deus, mais alinhado fica com Deus. Então, nem tanto só porque nós precisamos de coisas de Deus, mas porque nós precisamos de Deus, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos da sintonia com o Espírito de Deus. E a oração é uma forma, uma maneira eficaz de você conquistar isso. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Irmãos, na igreja tem profecia? Eu não tenho. O que eu vi de profecia nesses últimos dias, antes das eleições, pós-eleições, eu estou analisando todas, né? Eu estou vendo todas. O interessante é que, por exemplo, eu vi um pastor norte-americano chamado Jeremias, que ele recebeu uma revelação de Deus lá em Canápolis, na Califórnia do Norte. Aí nós temos uma irmãzinha aqui no Brasil que recebeu uma profecia, e você vai juntando as coisas, você vê que tem muita conexão, sabe? Pessoas que não se conhecem, nunca se viram na vida, mas elas começam a ter as mesmas visões, as mesmas revelações. Tudo isso você vai juntando como uma colcha, né, de crochê que está interligada ali, os pontos uns com os outros. E então a Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom, ou retende o bem. Você tem que examinar, tudo tem que ser examinado, tudo tem que ser checado, né? Tudo tem que ser examinado à luz das Escrituras. Nós vamos falar um pouco sobre tudo isso à noite. À noite nós vamos trazer uma palavra bem didática para a igreja sobre... Vou juntar tudo isso, a gente vai trazer uma palavra só. Mas nós precisamos, como igreja, nos abster de toda aparência do mal. E então, irmãos, aonde a aparência do mal está, ali nós não podemos estar. Não é só do mal, está dizendo da aparência do mal. Você tem que considerar isso. Aquilo que parece mal, aquilo que aos olhos das pessoas tem a aparência do mal, já não deve ser para você, já não deve ser para mim, já não deve ser para nós, né? Então nós, como povo de Deus, precisamos crescer no conhecimento da palavra, das Escrituras. E aqui está dizendo que o mesmo Deus vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Esse texto aqui é um dos textos da Bíblia que defende a tricotomia. O que é tricotomia, pastor? O senhor falou difícil agora, não sei o que é isso. Tricotomia é a crença de que o homem se divide em três partes: corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então existe uma trindade, existe um ser humano tricotômico, né? Então o espírito é a parte que vem de Deus, a alma é a parte que precisa ser salva, né? É a parte imaterial do nosso ser, que foi gerada pela junção do espírito com a carne, né? Então a sua alma, né, ela precisa ser salva. É na alma que nós precisamos aprender. A alma, que os psicólogos chamam de psique, é ali que nós precisamos crescer, aprender, entender as coisas de Deus. E a alma, muitas vezes, ela é muito volúvel, ou ela pende para a carne, ou ela pende para o espírito, depende do que está mais forte na nossa vida. Por isso nós precisamos aprender, por isso nós precisamos alimentar a nossa alma, porque ela precisa de crescimento, ela precisa de motivação, ela precisa ser trabalhada, né? Então, corpo, alma, espírito, todo o nosso ser precisa ser santificado para a glória de Deus. Então, nós como igreja precisamos aprender os mistérios da palavra, estarmos firmes naquilo que a palavra de Deus nos revela. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de grande embate espiritual, né? Hoje pela manhã eu vi lá o vídeo do satanista, lá o Vic Vanilla, né? Agradecendo, passando lá os agradecimentos dele para o Lula, e dizendo que no primeiro dia de janeiro, ele, os seus advogados
e todas as crenças ocultistas vão pedir para que o presidente Lula faça uma medida de lei que cobre impostos das igrejas, né? Que cobre impostos sobre os dízimos das igrejas, que cobre impostos pesados sobre tudo que é arrecadado dentro das igrejas. E é claro que eles colocaram em evidência lá a Universal do Reino de Deus, as grandes igrejas, porque dessas grandes igrejas, ali vamos dizer assim, o valor é muito maior de arrecadação. Mas não pense que se isso acontecer não vai bater aqui na Igreja Batista, né? Se isso acontecer, por isso que eu digo, irmãos, vai começar um grande embate, né? Que vai envolver espiritualidade, que vai envolver política, que vai envolver lei, que vai envolver tudo isso. E isso eu cantei a bola para minha esposa há uns 2, 3 meses atrás. Eu falei: o povo vai querer cobrar imposto das igrejas. É dito e feito. Falei: se entrar um governo contrário, né, com certeza vão vir para cima das igrejas. Nós, graças a Deus, irmãos, não pagamos, por causa das medidas que existem, nós não pagamos impostos e não pagamos IPTU. O primeiro IPTU que veio desse terreno aqui, porque depois que eu descobri as questões de lei, eu fui na prefeitura, entrei com um ofício lá, e aí a gente não paga. Por quê? Porque existe uma lei que nos dá esse direito. Mas o primeiro IPTU dessa igreja, lá atrás, quando o templo estava sendo construído, veio 5.600 e poucos reais, só de IPTU. Na época a gente olhei aquilo lá e falei: Jesus, como é que vamos pagar isso aqui, né? Com certeza agora que está tudo construído, esse IPTU, se ele for ser cobrado, né, e calculado como deve ser, com certeza você pode esperar aí uns 8, né, 9 mil reais de IPTU. Então, comercial, né? Então imagina igrejas pequenas, né, que não tem uma entrada grande. O que vai acontecer com essas igrejas? Elas podem fechar, né? Então eu quero dizer para você, querido, a guerra nunca foi contra o homem, a guerra nunca foi contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás. Só que Satanás usa pessoas, assim como Deus usa pessoas, né? Tudo precisa acontecer pela via humana. O ser humano é o canal do bem, mas também o ser humano é o canal do mal, né? Então nós precisamos entender todas essas questões também. Então eu passei no grupo da igreja, no IB. Quem está no IB vai ver lá. Quem já viu esse vídeo hoje de manhã? Só para mim saber mais ou menos. Paola, Ricardo, Jonas. Então os irmãos que ainda não viram, acessa lá, dá uma olhadinha, né? Está lá, né? O homem, né, já propondo essas questões todas, né, para 1º de janeiro, né? E, querido, vou dizer uma coisa para você. O povo que gosta de dinheiro não vai querer abrir mão de cobrar isso, porque uma coisa é o dízimo da Igreja Batista de Aia, a outra coisa é o dízimo da Mundial ou da Universal do Reino de Deus, né? É muito dinheiro, e a proposta é que isso seja direcionado para a educação das nossas crianças, ou seja, vem com um pretexto aparentemente bem legal, né? Investir na educação, mas a gente sabe que o propósito não é esse. Então, o que nós temos que fazer como igreja? Orar e se posicionar, né? Então eu, pastor Galdilei, eu vou me posicionar dentro da palavra, em todos os sentidos, irmãos, independente do governo, independente de quem apareça. Eu, pastor Galdilei, vou me posicionar aqui. Eu não vou arredar 1 milímetro do que a palavra de Deus diz em relação à família, em relação à heteronormatividade, em relação a aborto, em relação, irmãos, à pedofilia, em relação a todas essas questões aqui. Vou me posicionar aqui, porque hoje todo mundo que se posiciona é censurado, ou as suas redes sociais são retiradas. Pastor André Valadão não tem mais rede social. Vocês sabiam disso? Pastor André Valadão tem com as suas redes todas canceladas. Nicolas Ferreira, aquele menino que foi o deputado federal mais votado do Brasil, que é evangélico, está com as suas redes todas removidas, né? E assim vai. Então nós temos um canal aqui na igreja. Esse canal, inclusive, está no meu nome, não está no nome da Igreja Batista de Aia, está no nome do pastor Galdilei. É um canal do YouTube, né? Então, não sei, né? Não sei. Eu só sei de uma coisa: a nossa vida está nas mãos de Deus.
Amém, igreja? Nossa vida está nas mãos de Deus, e nós vamos servir a Deus, e nós vamos fazer a vontade de Deus, e nós vamos viver a palavra de Deus, né? Com amor, com zelo, com paixão, com dedicação. Então eu quero que você me ajude em oração. Nós vamos ter que orar mais do que temos orado. Nós vamos ter que ler mais a palavra de Deus, estarmos mais informados acerca das verdades espirituais do que temos andado ultimamente. O povo de Deus não tem buscado conhecimento, e conhecimento é essencial. Tem uma frase lá do passado, o Vitor é professor, vai lembrar: quem tem conhecimento tem poder. Sim ou não, Vitor? Quem não tem conhecimento não tem poder. Então, se você tem conhecimento, você tem mais poder, poder de influência, poder de argumentação, poder de posicionamento, de quem não tem conhecimento. Essa é a grande realidade. E se nós não valorizarmos o conhecimento, nós também não teremos muitas vezes o poder necessário que nós precisamos ter para simplesmente nos posicionarmos em Deus. Então, busque o conhecimento da palavra, né? Vamos ficar em pé para que possamos louvar ao Senhor.